Irmãos e irmãs, como a leitura do Evangelho é sempre fascinante, não é? Não sei você, mas todas as vezes que a gente abre a palavra do Senhor nos Evangelhos, a impressão que cada um de nós tem é que essa palavra está falando ainda conosco, como se nós fôssemos os primeiros ouvintes. É certo que muito tempo se passou desde que esses Evangelhos foram escritos, e certamente eles tinham os seus primeiros ouvintes lá atrás, muito tempo atrás, como seus primeiros ouvintes. Esse evangelho que a gente acabou de ler nessa manhã é algo fantástico no sentido de que a gente sempre espera ter, nas histórias narradas pelos evangelhos, pessoas ouvindo Jesus, vendo Jesus, caminhando com Jesus, sendo curadas por Jesus, ouvindo e por suas palavras sendo transformadas por Jesus. Mas esse evangelho que lemos agora, esse texto que lemos agora, é um pouco diferente, não sei se você percebeu. Quem são os personagens desse evangelho, dessa leitura que fizemos? A gente fica sabendo que Jesus, logo após ter sido batizado, dirige-se ao deserto a fim de ser tentado. O evangelho narra para a gente que estão no deserto Jesus e o diabo. Mas é interessante, eu não sei se você já percebeu, mas cada leitor e ouvinte desse evangelho parece estar lá, em cada lugar que Jesus vai com o diabo para ser tentado. Eu e você somos conduzidos pelo evangelista como essas pessoas especiais. Eu digo especiais porque nem mesmo os discípulos, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, estão nessa história. É como se eu e você pudéssemos ser transportados para esse lugar, um lugar que eles mesmos não estiveram, palavras mesmos que não ouviram, mas eu e você ouvimos, eu e você sabemos. Assim toda vez que a gente abre a palavra do Senhor. Quando a gente olha para esses evangelhos, a gente percebe isso. Esse evangelho que fala conosco diretamente. Talvez você tenha se perguntado por que um texto desse está na palavra do Senhor e o que é que ela quer transmitir a cada um dos seus ouvintes. Por que falar sobre tentações? E por que olhar para as tentações de Jesus? Mesmo que eu e você soubéssemos, ou mesmo que saibamos, que Jesus não poderia, de modo algum, deixar-se levar por nenhuma delas. Eu e você sabemos que Jesus não cairia em nenhuma dessas conversas do Satanás, ou do diabo. Mas por que essa história está narrada assim, para que seus ouvintes, seus leitores pudessem ter acesso a elas, mesmo não estando lá? O que elas querem transmitir para nós? A primeira coisa que esse evangelho de hoje que lemos nos transmite é essa ida ao deserto. O que é o deserto? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o deserto é um lugar muito ruim, aparentemente. É um lugar difícil, um lugar de dificuldades. Falta comida, falta água, um calor insuportável. Cenário assim, de tremenda desolação. Mas também é no deserto que a gente percebe que esse povo de Deus, escolhido lá em Gênesis, é levado para que fosse ali, no deserto, transformado em seu coração e em sua mente. Afinal, tinham sido libertados no Êxodo, caminhavam para a terra prometida, queriam chegar lá. Mas sabe o que é? Cada um deles, no seu coração, ficava pensando, puxa, como eu gostaria de estar lá no Egito essa hora. Com a comida gostosa que eu tinha, com a bebida gostosa que eu tinha, mesmo sendo escravo.
Às vezes, na história da gente, a gente percebe momentos assim. Os momentos são tão difíceis que a gente até esquece que o outro momento era muito pior do que esse que a gente vive. Mas como a gente tem saudade daquele outro momento. É tão ruim agora. E era assim, o deserto, os 40 anos, simbolizavam essa geração que precisava passar, precisava mudar de cabeça, precisava libertar-se de alma, de espírito, ver-se como livres, ver-se como povo de Deus, e então poder entrar na terra, não como escravos, mas como libertos. Portanto, o deserto é esse lugar de transformação, de recriação das coisas. Era ali o momento que Deus escolheu, o lugar que Deus escolheu, para que o seu povo primeiramente fosse passado, provado, transformado. Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto para ser tentado. O seu ministério estava a ponto de iniciar. Mas faltava alguma coisa para ele? Acho que não. Mas para os seus ouvintes, para os seus leitores, para cada um que pudesse olhar para o ministério de Jesus, para aquilo que ele ainda iria fazer e falar, para que pudessem entender de verdade o que é que estava realmente acontecendo. Bem, o diabo, diz o texto, chega-se até Jesus. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, um número bastante interessante, 40 anos no deserto, 40 dias que Moisés passou no monte ali recebendo a lei, 40 é um número tão interessante. Mas depois de 40 dias e 40 noites, e eu acredito que a gente não aguentaria nem uma semana, eu acho, sem comer e sem beber. Eu acho que mais do que isso, a gente já ultrapassou o nosso limite. Mas 40 dias e 40 noites, sem comer e beber, e de repente o diabo aparece com uma bela proposta. O que não falta aqui nesse deserto, Jesus, é pedra. O que não falta aqui é isso aí. Resolva. Transforma essas pedras em pães. Sacie-se. Fica tudo bem. Essa primeira tentação é um jeito de falar para a gente que nós também a temos. Nós também sofremos essa mesma tentação a todo momento. Eu digo quando? Todas as vezes que a gente tem um projeto, a gente tem um alvo, um objetivo, e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, dia a dia. E a gente vai passando tempo. Pode ser que alguém surja e diga, tá bom assim, resolva isso aqui, já tá bom como está. Não tem mais por que ir adiante. Não tem por que continuar. Resolva assim. Mesmo que a gente não alcance todas as coisas, mas tendo abundância, tendo com que se virar, tá bom. A gente não chegou lá, mas tá tudo bem. Desafios que eu e você temos todos os dias. E desafios que os próprios discípulos de Jesus também teriam. Quando lembramos nos evangelhos que Jesus multiplica pães para alimentar multidões, as multidões ficam saciadas e continuam andando atrás de Jesus, e Jesus novamente multiplica pães e peixes e os alimenta novamente. Tem uma hora que Jesus chega para os seus discípulos, para os seus seguidores e diz, vocês estão vindo atrás de mim, por quê? Pelo pão que eu dou a vocês? Ou então, se você se lembra, depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus indo atravessar o lago de Genezaré, ali com seus discípulos, com os cestos cheios de pães, e eles ficavam discutindo, porque tinham esquecido os cestos de pães lá na outra margem, ficavam, e agora, o que nós vamos comer? E Jesus fala, peraí, vocês não estão entendendo? Vocês continuam sem entender o que eu fiz? Vocês estão preocupados com o que vocês têm nas mãos? A grande tentação era, na verdade, sucumbir ao projeto e ficar contente com o que tem à mão. Você tem muitas pedras aqui, você tem todo o poder, faça.
E assim você se resolve. Sim, se esse fosse o nosso problema. Resolver-nos. Por isso que eu sugeri como tema essas tentações, vencer essas tentações, para anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus é mais profundo, vai mais além do que tudo que a gente possa pensar. Os discípulos de Jesus deveriam entender que a caminhada de Jesus começava ali com eles, no anúncio de mudanças, e que não poderiam sucumbir à simples ideia e menção de que agora estamos muito bem, obrigado, somos servidos pelas pessoas, somos conhecidos por todos, estamos bem, temos com que nos alimentar. É engraçado quando algumas pessoas querem seguir Jesus e Jesus diz para elas: olha, tudo bem, você quer me seguir? Bem, os pássaros dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas este filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer vir? Ou então alguém que diz: ah, Senhor, eu irei, quero ir, mas antes, deixa eu falar um oi para o meu pai, ou dar um tchau para o meu pai, para minha mãe, mas eu vou. Não dá. A escolha é feita. E a responsabilidade desse reino é muito grande para cada um de nós, que anunciamos o reino e a salvação de Cristo Jesus. Por isso, essa tentação de Jesus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos faz lembrar do maná. Todo mundo tinha o maná, mas o maná não era suficiente, deviam ouvir a voz de Deus. E isso era mais importante. Para os seus discípulos, para nós, a mensagem é essa. Bem, Jesus venceu a tentação, e nós? Como vencemos a tentação de ter em abundância, de ter aquilo que precisamos para hoje, para agora, e então nos aquietarmos, falar assim: não, está tudo bem, a vida está assim, está difícil lá fora, mas está tudo bem, porque conosco está tudo bem. O reino de Jesus é mais desafiador. A segunda tentação é quando Jesus é levado ao lugar mais alto, no templo em Jerusalém. E lá Satanás, ou o diabo, demonstra conhecer pelo menos alguns versículos. E diz a Jesus que ele podia saltar dali, porque Deus enviaria os seus anjos para que tomassem conta dele. E realmente esse versículo existe, está mesmo ali. Mas qual é a tentação por trás disso? Eu e você, sendo desafiados na mesma medida, o que você e eu faríamos? Se você é filho de Deus mesmo, pula na frente desse ônibus, não vai acontecer nada. O que você faria? Bem, por certo, algumas pessoas iriam pular. E algumas outras diriam assim: ah, por que ela pulou? É maluca. Outras pessoas não pulariam de jeito nenhum, e você diria: ah, infiel, não acredita. Não é mais ou menos assim. Acho que a gente estaria num jogo de tensão, dizendo que é o certo, qual é o certo nessa atitude, ou nesse momento. O que fazer? Jesus recusa-se, obviamente, a saltar, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa tentação é aquela de querer demonstrar um poder e uma autoridade em nome de Deus, e eu posso fazer todas as coisas. Os evangelhos estão cheios, assim como as cartas de Paulo também estão cheias de relatos de gente que tiveram as vidas transformadas. O livro de Atos, por exemplo, mostra momentos difíceis
na pregação de Paulo, em que ele teve de enfrentar muitas pessoas, um naufrágio, e ainda assim permanecer vivo. Cada um de nós tem histórias de gente, ou de você mesmo, que passou por momentos difíceis, por acidentes terríveis, e que Deus preservou sua vida. Isso é uma coisa. Mas em momento algum, com essa palavra, com essa decisão de Jesus, Jesus está ensinando seus discípulos a dizer o seguinte: olha, vocês podem todas as coisas. Vocês podem enfiar os pés pelas mãos, ir de cabeça contra o perigo e nada, absolutamente nada acontecerá com vocês. Isso, um parênteses, é um elemento da nossa fé. Nós confiamos em Deus, de que Ele está conosco, de que nos conduzirá, de que nos segurará pelas mãos, não deixando que nada de ruim aconteça com cada um de nós. Nós assim esperamos e nele confiamos. Mas a atitude requerida pelo diabo era outra. Era, em nome de Deus, esbanje a insegurança, esbanje o seu poder, faça, aconteça, dê um exemplo para todo mundo. E é interessante porque Jesus também se deparou com alguém dizendo a ele que, olha, se o Senhor nos der um sinal, nós vamos acreditar no Senhor. Sabe o que Jesus disse? O único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas, que é, alguém se lembra? Ressuscitar ao terceiro dia. Porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, assim como Jonas teria ficado 3 dias na barriga do peixe, ou do grande peixe, e depois sendo vomitado, lançado à praia. Esse é o único sinal, mas é um sinal já não de possibilidades, já é sinal de fim de história. Não sei se a gente consegue entender isso, né? Não é um sinal que agora acontece agora e você então crê, mas é um sinal que acontece depois de você ter feito a sua decisão por não aceitar, naquele caso. A tentação é essa, sempre, com os seus discípulos também, de tentarem em nome de Deus, em nome de Jesus, arrebanhar poder, fama, e construir um nome, o seu próprio, às custas do nome de Deus. E esta sim é uma das maiores tentações que temos enfrentado no dia a dia. A tentação de dizer, não, comigo nada acontece. Acontece. Mas, embora aconteça, Deus está comigo. É diferente. Ou ninguém se lembra da história de Jó? De alguém que sofreu tudo que sofreu, sendo acusado por seus amigos, dizendo, você abandonou Deus, reconheça que abandonou a Deus. E ele dizia, não abandonei a Deus, mas Deus faz o que bem lhe aprouver. Ponto. E Ele está comigo. Esse é um dos maiores desafios nossos hoje. De testemunhar do reino de Deus, de falar de Cristo, e não tomar seu nome, ou não fazer nada de ruim aos outros em seu próprio nome. A terceira tentação é quando Jesus é levado ao lugar mais alto, aí mais alto ainda, e lá, um monte sagrado, agora vamos adorar a Deus? Não. Satanás inverte a ordem aqui e diz, está vendo tudo isso aí? Se você me adorar, te dou todas essas coisas. Ao que Jesus responde, somente a Deus prestarás culto. Essa é a tentação de trocar qualquer coisa
por uma autoridade, por um domínio que rejeita Deus. Pegar qualquer coisa e dizer, eu aceito isso aqui em troca. Os seus discípulos também eram tentados assim, a todo momento. Por muitas vezes eu e você lemos os discípulos meio que se pegando, discutindo quem era o maior entre eles, quem era o mais poderoso entre eles, quem era o segundo na lista. Teve até uma mãe de um dos discípulos que chegou a Jesus e disse, eu queria que o senhor fizesse um favorzinho para mim. Qual é? Que no seu reino, quando ele viesse, um de meus filhos se sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Um pedido para lá de inusitado, não é? E Jesus até responde a ela dizendo, mas espera aí, você sabe por que batismo eu vou ter que passar para esse reino se tornar realidade? Sim, claro. Sabe o que vem por aí? Sim, claro. Os discípulos muitas vezes tiveram que enfrentar essa resposta de Jesus. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E quem quiser ser o principal, seja servo de todos. E uma das vezes, Jesus trouxe até uma criança no meio deles. E disse que quem quisesse ser maior, devia tornar-se como uma dessas crianças. A tentação é do poder e autoridade, que regem o nosso mundo. O jeito de olhar para as coisas, tudo funciona assim. Ou não nos é oferecido a todo momento, tenha, possua, compre, adquira poder, status. Um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, é uma mulher que tem todas essas coisas, um homem que tem todas essas coisas. Dinheiro, abundância, portanto, poder e autoridade. Jesus está dizendo aos seus discípulos que nenhuma dessas coisas traz o reino de Deus. Portanto, quando Jesus vence as tentações, é o Evangelho ensinando a cada um de nós que o reino de Deus só se constrói, só se faz, quando eu e você também abrimos mão dessas mesmas coisas que foram propostas a Jesus. Honra, fama, poder, ter, em lugar de transmitir um reino de Deus acessível a todos, levado a todos, mostrado a todos. E é na sua palavra e na sua missão que Jesus vai mostrando aos seus discípulos, incentivando-os para que façam a mesma coisa. A nós, hoje, resta meditar sobre essas palavras e agir e esperar o Espírito mover também os nossos corações, para que eu e você saibamos como vencer essas tentações que estão vestidas de maneiras muitas vezes enganosas, às vezes sutis, na frente da gente, e a gente às vezes está caindo nas tentações de ter fama, abundância, poder, autoridade, em vez de anunciar o reino, em vez de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Querido irmão e irmã, que Deus nos abençoe nessa manhã e que possa a sua palavra nos instruir, nos edificar, a nos desafiar a sermos esses discípulos que seguem Jesus na construção do seu reino.
trazendo mais justiça ao mundo tão injusto em que a gente vive. Que Deus nos capacite hoje e sempre. Amém.